A intermedialidade é a relação entre mídias, não é? E, na verdade, isso é alguma coisa que acontece há muito tempo. Se você cogitar o teatro, por exemplo, desde a Grécia, a relação, por exemplo, da poesia com a encenação é um fato. O que acontece mais recentemente é que esse termo tem orientado uma série de pesquisas que justamente estão interessadas em perceber essa relação entre as mídias como uma possível resposta para a própria realidade, né? Que é o caso do filme Passagens, que eu realizei junto com a Lúcia Najib, a partir de um projeto de pesquisa, um projeto que justamente está interessado em discutir a intermedialidade nessa perspectiva, vamos dizer, mais contemporânea, de entender as respostas que a conjunção das mídias possa dar para intervir e transformar a realidade. A intermedialidade no cinema brasileiro, como no cinema de uma maneira geral, é muito importante, né, na medida em que o cinema é uma combinação de mídias, mas é importante, sobretudo, na forma como isso se relaciona com a sociedade. Por exemplo, nos anos 40 e 50, a gente teve uma importância do rádio, que era muito grande, significativa, um veículo de comunicação que atingia públicos muito amplos, né? E isso interferiu diretamente no cinema, que incorporou essa experiência do rádio na sua experiência cinematográfica. Daí as chanchadas, as comédias musicais, sucessos como o de Oscarito, o Grande Otelo. No caso da retomada, que é nos anos 90, o que a gente está interessado em pensar é como essa união das mídias, como essa conjunção das mídias respondeu a uma situação de crise que justamente foi instaurada no início dos anos 90, quando praticamente o cinema tinha acabado de existir, né? Tinha sido, de uma certa forma, eliminado da produção cultural, e a conjunção de mídias favorece essa retomada e uma produção bastante significativa que ocorre a partir daí. Quando a gente pensa um projeto de um filme, na verdade você pensa que esse filme vai circular por vários espaços. E quanto mais espaço, melhor, porque vai difundir a obra. No caso do filme que você lembrou, que a gente discute no Passagens, é o Tatuagem, o filme de Hilton Lacerda, que conta a história de um grupo musical, teatral, dos anos 70, inspirado numa experiência que de fato aconteceu, do Vivencial Diversiones, em Recife. E no caso, as músicas que foram compostas para esse filme são músicas atuais, entre elas a música Volta, do Johnny Hooker, né? Que é um artista, enfim, que justamente emerge nesse movimento dos anos 2000 para cá. E nesse sentido, a música, o clipe da música Volta, teve uma repercussão enorme, viralizou na internet, né? A partir da cena que justamente faz referência ao filme, né? Inclusive com os personagens que fazem parte do filme. E isso contribuiu para que o filme pudesse atingir, vamos dizer assim, uma difusão muito maior. Então, o que a gente percebe aí é que diferentes mídias, né, o cinema, a internet, a televisão, elas acabam contribuindo, né, em muitos casos, para que justamente possa ocorrer essa divulgação, ampliação dos públicos em relação a um determinado produto audiovisual. Isso, evidentemente, é muito significativo em termos da produção conseguir cada vez mais um impacto considerável a partir dessa difusão. O que a gente pode pensar aí é que essa transição do analógico para o digital, não é, foi muito significativa realmente em termos de favorecer a produção de um segmento muito mais amplo, que passou a realizar seus filmes, seus vídeos, produzir suas músicas. É, isso foi muito significativo no contexto que a gente estuda especificamente, que é a produção dos anos 90, da retomada do cinema brasileiro, justamente porque a internet, aliada à produção de vídeo, que era também uma mídia que começava a ganhar uma importância muito significativa naquele momento, favoreceu a produção cinematográfica, né? Então, isso com certeza tem uma dimensão, digamos, política, no sentido de ampliar a possibilidade de mais atores sociais
participarem do processo de produção e também de recepção audiovisual, né? Na medida em que hoje você pode assistir a um filme, a um videoclipe, enfim, no seu celular ou no computador. Quer dizer, a própria possibilidade de circulação, né, ampliou-se enormemente, inclusive com as plataformas de streaming, né, que facilitaram muito o acesso a públicos mais abrangentes, né? Então, nesse sentido, a internet, as plataformas digitais foram e têm sido e continuarão sendo fundamentais para o fortalecimento não só do cinema brasileiro, mas de todas as possibilidades de cinema que a gente possa imaginar numa perspectiva policêntrica, né, em termos, inclusive, de favorecer determinadas regiões ou determinados segmentos que antes não tinham, digamos assim, essa facilidade de produzir o seu cinema. Olha, eu acho que é Caetano Veloso que tem uma frase que ele diz que o Brasil tem um ouvido musical que não é normal. De fato, a música se sobressai muito. E isso a gente pode perceber no processo de realização do filme, nas pesquisas que a gente realizou, nas entrevistas que a gente empreendeu junto a vários diretores, porque há uma presença muito significativa da música. Isso, inclusive, ocupa diretamente um espaço maior em nosso filme, que é proporcional justamente a essa importância da música, não é? E quando a gente olha retrospectivamente o cinema brasileiro, a gente observa que esse fator, de fato, é muito considerável, né? Alguns momentos muito importantes em termos de público, de alcance do cinema para segmentos amplos da população, são justamente esses que acontecem numa relação com a música, como, por exemplo, nos anos 30, 40, a partir da relação do cinema com o rádio. Então, sobretudo com as produções musicais do rádio, né? Então, eu acho que é muito considerável, vamos dizer assim, essa relevância que a música acaba exercendo em vários momentos, como esse que eu citei dos anos 30, 40, mas até recentemente, né? Até contemporaneamente, quando a gente observa uma espécie de boom de vários filmes que estão sempre, tanto documentários quanto ficção, reportando a história da música popular brasileira, que, de fato, é uma música bastante significativa, inclusive na circulação que promove internacionalmente na cultura brasileira. Eu acho que tem uma relação com a literatura forte, né? Basta lembrar, por exemplo, no cinema novo, obras como São Bernardo, do Leon Richman, Vidas Secas, né? Que são filmes adaptados da literatura brasileira. Ou, mais recentemente, um fenômeno como Cidade de Deus, né? Do Fernando Meirelles, que é um filme adaptado a partir do romance homônimo do Paulo Lins. Então, eu acho que tem, na história do cinema brasileiro, vários momentos significativos dessa relação com a literatura. O que talvez ocorra em relação ao que você está sugerindo com a sua pergunta é que, diferentemente do que acontece com a música, que é muito mais forte, acessível e presente, talvez a literatura não seja tanto, né? Aí, por uma série de fatores, inclusive sociais, econômicos, o fato de que, por exemplo, o estímulo à literatura, o estímulo à leitura, à escrita, não é, talvez, assim, uma característica tão forte da nossa cultura. Não sei, talvez seja esse o fator, digamos, a própria dificuldade de uma cultura letrada, em termos de uma relação com a sociedade de uma forma mais ampla, né, que dificulte um pouco, vamos dizer assim, essas relações com a literatura. Tem uma frase que é o Cláudio Assis que fala no filme, né? Cláudio Assis, diretor de vários filmes, Febre do Rato, Amarelo Manga, Eu Vou de Volta. Ele diz que todos podem.
O que interessa no nosso filme é, de uma certa forma, confirmar essa hipótese de que todos podem. Assim, a produção cinematográfica ela é para todos. E, de fato, quando a gente percebe que tem surgido coletivos de vários segmentos, quando a gente percebe que o cinema não diz respeito somente a um nicho muito específico, comercial ou interessado em fins, vamos dizer assim, mais mercadológicos, mas atendendo a demandas as mais diversas da sociedade. Então é isso que nos interessa, é perceber essa possibilidade de que a arte pode ser para todos e de que todos podem.